Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Muito bom podermos participar de momentos de comunhão, como ontem também que participamos aqui na festa missionária, né? Não só nós conseguimos abençoar o trabalho missionário, né, com as nossas ofertas, com aquilo que participamos ontem, mas também é muito bom estar junto com os irmãos, né? Esse mês de setembro, estamos, como foi dito ali, estudando pela manhã sobre esse amar uns aos outros como Jesus nos amou. Os mandamentos recíprocos, né? Quando praticamos esses mandamentos, com certeza a comunhão ela é fortalecida, e tem tudo a ver com relacionamento, né? Porque um ao outro, como praticar isso se a gente não se relaciona, se a gente não está junto? Por isso que a igreja não existe no Novo Testamento uma igreja isolacionista, uma igreja que você fica sozinho. A própria palavra, como disse semana passada o nosso pastor, a própria palavra igreja tem a ver com convívio, tem a ver com se relacionar, tem a ver com estar junto. E durante esse mês nós estamos vendo justamente algumas coisas acerca disso. Alguns mandamentos. Os mandamentos recíprocos no Novo Testamento, você tem mais de 20 mandamentos recíprocos, né? Começando pelo amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Mas são mais de 20, uma porção, né? Tem lá sede hospitaleiros, orar uns pelos outros, nós vimos semana passada, tem consolar uns aos outros, ajudar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, perdoar uns aos outros. Tem muitos mandamentos, não vou citar todos, até porque eu não vou lembrar de cabeça, mas eles só acontecem quando nós nos relacionamos uns com os outros, né? No nosso convívio de comunhão, e eles nos ajudam a viver em comunhão, a prática desses mandamentos, justamente para que a gente viva junto, para que a gente viva em harmonia, para que a gente viva em paz, e eles têm tudo a ver com o crescimento da igreja, seja o crescimento qualitativo de uma vida saudável de igreja, de uma vida espiritual saudável, como também o crescimento quantitativo, né? Tinha um pastor que ele dizia o seguinte, que a gente fica na igreja, né? A pessoa pode até vir à igreja, pode vir num culto, pode vir na festa missionária, pode vir no encontro da igreja, mas ela permanece, né, quando ela vê, quando ela percebe, quando ela se sente esse ambiente de comunhão, né? Isso atrai as pessoas. Você vê lá, por exemplo, no Novo Testamento, o livro de Atos, que vai falar que a igreja ela ia crescendo, todos os dias estavam juntos, havia pregação da palavra, é claro, e precisa haver, e diz que todos os dias eles estavam juntos. Eles não tinham um templo, como esse aqui, né? Tinha um templo de Jerusalém, mas era o templo judeu. Mas eles estavam todos os dias juntos, de casa em casa, repartindo pão, né? Fazendo orações, a palavra, né? Perseverando na palavra, mas diz lá na comunhão. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Como é importante isso, irmãos. Então, que você possa, eu também, nós todos possamos, não somente esses mandamentos que nós vamos ver aqui, e se são mandamentos, não é para a gente pensar se deve ou não praticar, se deve ou não fazer aquilo que a Bíblia está falando. Mas se é um mandamento, Deus está dizendo, faça isso. E nós devemos fazer. E não só por ser um mandamento, mas porque vai ser maravilhoso e sempre será para a vida de comunhão, para a vida da igreja. Hoje nós vamos pensar no texto lá de Romanos, capítulo 12. Romanos 12,
versículo 10, honremos uns aos outros. Romanos 12, o versículo 10. Irmãos, acharam? Acharam aí, né? Romanos 12, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Então, vou ler a parte B novamente. Diz assim: tenham prazer em honrar uns aos outros. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade, o privilégio que temos de fazer parte da Tua igreja, de partilharmos de comunhão com os nossos irmãos, esse convívio tão abençoado e tão maravilhoso, porque tudo isso provém do Senhor, é o Teu Espírito em nós que realiza, que faz com que tenhamos essa comunhão. É a Tua palavra que é pregada, ensinada, é a prática daquilo que o Senhor nos fala, Pai. Tudo isso nos ajuda a vivermos uns com os outros em amor, para a glória do Senhor e para a edificação da igreja, para o nosso bem, ó Deus. Como é bom fazer parte da igreja do Senhor. Como é bom, apesar das diferenças, apesar daqueles obstáculos que vêm sobre nós, mas, ó Deus, Tu nos ajuda, Tu nos abençoa, e o desejo do Senhor é que vivamos em amor. E, ó Deus, muito obrigado, porque isso nos ajuda tanto no nosso dia a dia, nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a vivermos mais felizes, alegres na Tua presença, fazendo parte da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Esteja aqui conosco nessa hora, nos abençoando na Tua palavra. Tua palavra que nos ensina algo tão importante, tão necessário, que é termos prazer em honrar os nossos irmãos. Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, clareza da Tua palavra, que possamos não somente ouvir nessa hora, mais uma vez, a voz do Senhor, mas que possamos entender que, ouvindo a Tua voz, cabe a nós pôr em prática, obedecer para o louvor do Senhor e para nossa própria alegria no Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos nesse dia. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu querido irmão, está aqui para nós esse texto que fala de termos prazer em honrar uns aos outros. Parece que isso aí está meio fora, né? Mas não é fora de moda, talvez, hoje, mas na própria época do Novo Testamento também havia, parece um pouco fora de moda, né? Esse negócio de honrar o outro. Existe na Bíblia, na terceira carta do apóstolo João, havia um homem com nome complicado, né? Um nome diferente. Mas se você quer botar o nome do seu filho, nome bíblico, talvez seja um nome. Não é não, porque ele era muito ruim. Quando você lembrar desse homem, além do nome dele não ser bonito, né? Pelo menos para nós, o que ele fazia não era bonito também não, né? O nome dele era Diótrefes. Não sei se eu falei certo, né? Um nome complicado, viu? Um nome feio, eu acho. Se alguém tem esse nome, eu espero que não, aqui eu acho que não. Pelo menos eu não acho bonito. Mas o que ele fazia era ruim, porque ele gostava de ter primazia. Ele queria ser aquele que era aplaudido, aquele que era acima dos outros, né, como se ele fosse superior, aquele que queria ter um lugar de honra acima de qualquer outro ali naquela igreja. E aí o apóstolo João chama a atenção dele, porque ele era um homem que estava buscando honra para si mesmo. Ele estava buscando um lugar de primazia, como se ele fosse superior, como ele fosse de destaque
acima de qualquer outro dentro da igreja. Então, esse homem estava mais ou menos como muito a gente tem visto hoje. Hoje, falar de honrar o outro, independente de quem ele seja, parece que está fora de moda. Na verdade, honrar está meio fora de moda, né? Honrar pai e mãe. A gente está vendo quantos filhos rebeldes, desde pequeno, né? Criança parece que não tem sido ensinada a honrar pai e mãe, muitas vezes, em muitos lugares por aí, né? A honra que é devida, que não é o caso aqui desse texto diretamente, no sentido de posição, o pai sobre o filho, né? O governante sobre nós, né? E nós precisamos honrar esse governante, a Bíblia nos ensina a fazer isso. O professor, eu sou professor, eu confesso, né? Quem é professor aqui sabe disso. Esses dias um aluno me perguntou assim: professor, como é que era na sua época, né? Porque eu terminei meu ensino médio em 1980. Quer dizer, comecei em 1980, terminei em 1982. Você tem mais de 40 anos que eu terminei o ensino médio. Estava com 17 anos naquela época. E aí ele me perguntou, como era igual agora? Eu falei, não tinha nada a ver com agora. Não tinha nada a ver, né? Começando que a gente ia para a escola e a gente respeitava o professor. Uma das coisas que acontecia era essa. O professor entrava na sala, não tinha esse negócio de ficar falando como, né? Hoje, infelizmente, isso se perdeu bastante, né? Honrar, respeitar o professor, né? Esses dias tem uns alunos meus do primeiro ano que dormem muito, né? Dorme, deve ficar no celular à noite, fica, né? E eu acordava a menina me deu uma resposta lá, ela não gostou que eu acordei ela não, na sala de aula, né? E ela disse que nem o pai dela faz isso. Bem, aí é uma questão da casa dela. É o que está faltando muitas vezes. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que honrar, né, pai e mãe, honrar o professor, o líder, às vezes até na igreja, porque a Bíblia nos ensina a respeitar e nos submeter aos nossos pastores. Está lá em Hebreus, fala sobre isso, né? Aqueles que velam pelas nossas almas. E muitas vezes falta isso, irmãos. Falta isso. Honrar, é claro que não significa que você vai estar paparicando, né? Que você vai estar, nem necessariamente não significa dar presentes, né? Às vezes a gente acha que honrar é dar um presente, né? Tudo isso pode ser consequência, dar um presente, você falar alguma coisa, assim, mas como é importante, a Bíblia nos ensina a honra como sendo algo bíblico, e acima de tudo, honrar a Cristo, o nosso Senhor, honrar o nosso Deus, oferecer a Ele o nosso melhor. A Bíblia fala, né? Honra ao Senhor com as primícias, está lá em Provérbios, não com a sobra, não com aquilo que não vai fazer diferença na nossa vida, não com aquilo que é de qualquer jeito, mas honrar a Deus, honrar a Cristo, acima de qualquer coisa na nossa vida. Agora, quando a gente se volta aqui para esse texto de Romanos, que diz que a gente deve prazer em honrar os nossos irmãos uns aos outros, né? Esse texto está num contexto bem interessante aqui da carta aos Romanos, porque o capítulo 12, irmãos, é um capítulo que ele fala muito da prática, da vida prática da igreja, né? E ele começa dizendo que nós devemos oferecer o nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer a Deus por inteiro, como sacrifício, uma entrega total a Deus, né? Não nos conformando com esse mundo. Então, esse mundo que muitas vezes a honra não é levada em conta, não se conforme a ele, não tome a forma dele, para que você possa experimentar a vontade do Senhor. E aí depois ele vai falar do contexto do uso dos dons.
aquele que sabe ensinar, ensine melhor que puder, aquele que sabe administrar, administre da melhor maneira, faça o melhor. Mas aí ele vai dizer o seguinte, que não deve haver orgulho, não deve haver achar que um é melhor do que o outro, porque eu ensino e ele, de repente, não tem esse dom de ensinar, ou porque eu administro bem e o outro não tem o dom, ou porque eu faço isso e o outro não faz isso que eu faço. Então ele diz no versículo 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então ele fala nada de orgulho, nada de se achar o tal, o melhor. Tá? Depois ele vai, na sequência, falando de amar uns aos outros, honrar uns aos outros, e começa falando várias coisas relacionadas com o nosso relacionamento interpessoal. E no final do texto ele vai dizer que o nosso amor não deve ser só em relação aos nossos irmãos, mas até mesmo aqueles que possam ser os nossos inimigos, né? E que esse amor, ele é o amor que é a base do nosso relacionamento como cristãos, onde o orgulho não deve prevalecer, para que possamos viver em paz com todos. E aí ele vai dizer no verso 16, vivam em harmonias uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Irmãos, como é importante a gente pensar nesse contexto. É dentro desse contexto, onde abomina o orgulho, onde tira a questão de que um é melhor que o outro, superior, não importa a função, não importa o que a gente faça no corpo de Cristo. É nesse contexto que ele vai estar falando de amor como base do nosso relacionamento, que ele vai falar, tenham prazer em honrar uns aos outros. Como obedecer a esse mandamento, irmãos? Fiquei pensando, como obedecer? Que implicações tem a prática desse mandamento? Como que na prática eu realmente posso ter prazer em honrar meu irmão? Aí eu pensei 3 coisas bem simples que eu acredito que a Bíblia fala sobre como praticar esse mandamento. A primeira delas, eu honro meu irmão quando o considero superior a mim mesmo. Aí você vai dizer, poxa, mas eu acabei de falar, o pastor acabou de falar que ninguém é superior, que eu não devo me considerar superior. Está certo, e é verdade, a Bíblia fala isso mesmo. Eu não sou superior, você não é superior, ninguém é superior. Mas também não estou dizendo que o outro é superior, estou dizendo que a gente deve considerar o outro superior, não que ele seja. Não que ele seja, tá? A palavra honra, irmãos, ela no Antigo Testamento tinha a ver com algo pesado, o valor, algo de valor. No Novo Testamento também, porque significa algo precioso, algo digno. Honrar significa realmente dar uma diferenciação. Honrar significa aclarar o valor, né? O valor. Então, quando eu penso em honrar, eu penso nisso daí. E essa ideia de considerar o outro superior é uma ideia que tem a ver com honrar. Nesse texto de Romanos, é bem interessante porque fala, tenha prazer em honrar. Tenha prazer. Em outra tradução, e eu trouxe aqui umas outras traduções, né, a Almeida Corrigida Fiel vai dizer assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra. Na Nova Almeida Atualizada vai dizer assim, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Na Nova Versão Internacional vai dizer o seguinte, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Né? Prefiram dar honra aos outros mais
do que a si próprios. Então, irmãos, se nós queremos honrar nossos irmãos, com certeza considerá-lo superior a nós, não que ele o seja, mas consideraram que devemos ele primeiro e não nós primeiro. Eu fico pensando assim, se cada um agir dessa maneira, se cada um pensar dessa maneira, que ao invés de esperarmos o louvor alheio, nós deveríamos nos antecipar a dar honra para o outro. Não a gente, não, eu quero. Porque grande parte dos problemas que a gente tem de relacionamento e de dificuldade, muitas vezes, na igreja, é porque a gente quer que as pessoas, elas nos elogiem, que elas cheguem para nós sabe? E quando isso não acontece, a gente fica assim, poxa vida, eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei aquela pessoa, eu fiz não sei o quê, as pessoas nem ligaram, ninguém falou nada. Muitas vezes isso acontece. Mas o texto está dizendo que isso não deveria ser o nosso pensamento. Deveríamos pensar no outro, ao invés de pensarmos em nós mesmos. A ideia, então, é justamente abandonar o egocentrismo. Ter prazer em honrar o outro é abandonar aquela ideia de que eu tenho que estar no centro. O meu eu tem que ser o centro de atenção, centro de louvor, centro de elogio, centro de aplauso, centro de qualquer coisa. O meu eu tem que ser abandonado. A preocupação deve ser o outro e não deve ser de si mesmo. Por isso que ele fala, tenham prazer, prefira a honra do outro do que a si mesmo. Tem um texto, numa ilustração da palavra, porque é um texto de um acontecimento lá em João, capítulo 3, versículo 22 a 30. Eu ia falar o texto, mas eu prefiro ler para os irmãos entenderem. João 3, de 22 a 30, que diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados por João. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, estava falando de Jesus, quem João disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estava falando acerca de Jesus, que todos iam até Jesus para serem batizados por ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A alegria de João era ver que as pessoas estavam indo para Jesus. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele não veio para tomar o lugar de Jesus. E a alegria dele era ver que Jesus estava crescendo, era ver que as pessoas estavam buscando Jesus, era ver que as pessoas estavam indo até Jesus. Então ele diz no verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A alegria dele, como ele diz assim, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, que maravilha. A alegria dele era de ver Jesus crescer. A nossa alegria deveria ser essa também, segundo o texto de Romanos 12, 10. Ter prazer em honrar o outro é
ter alegria em ver o outro crescer, é ter alegria em ver o outro estar bem, é ter alegria em ver o outro fazendo a obra, é ter alegria em ver o outro, né, ter prazer em que o outro cresça, né, e que eu diminua. Não é que eu vou ficando ruim, não, mas é que o meu prazer é ver realmente o outro, é levar alegria para o outro, é servir o outro, é ajudar o outro. O meu prazer é esse, considerando o outro, não que ele seja, mas como se ele fosse até superior a mim mesmo. Segundo, meu irmão, eu honro o meu irmão quando eu o valorizo. E é claro, para eu poder honrar, eu tenho que, como a própria palavra honra, especialmente no Antigo Testamento, tinha a ver com pesar, no sentido de valorizar algo que tem valor, né? Eu honro meu irmão quando o considero importante, quando eu o valorizo, né? Quando eu digo assim, não importa quem ele seja, é o que Romanos vai dizer também, naquele texto, versículo 16, que eu li para os irmãos, né? O texto do versículo 3 também, que eu li para os irmãos, que vai falar que não importa se eu ensino, não importa se eu administro, não importa o que eu faça, importa que todos têm igual valor diante de Deus. E para mim, meu irmão, precisa ser importante. Você é importante para mim, né? Quando eu penso assim, que você é importante para mim, então eu tenho prazer em honrar. Eu tenho prazer em honrar o meu irmão. Filipenses 2, de 3 a 8, vai falar o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achar na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus olhou para nós, irmãos. Jesus nos amou. Deus nos amou. A Bíblia diz de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Jesus se esvazia da sua glória, toma a forma de homem, vive como homem, sofre como homem, né? É pregado na cruz, morre naquela cruz. Por quê? Porque Ele nos amou tanto. Ele, ainda que não tivéssemos valor em nós mesmos, mas Ele nos amou. Nós nos tornamos assim, de valor para Ele, importante para Ele. Ele quis nos salvar, quis dar a sua vida por nós. Tiago 2, 1, 9, também tem um ensino que diz assim: meus irmãos, não tenhas fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E uma das coisas que Deus ensinou, e tem até uma ilustração, numa situação com Pedro, quando Pedro iria à casa de Cornélio, que não era lá do povo judeu, ele iria lá para pregar, ele foi chamado a ir lá. Mas antes disso, Deus deu uma visão para Pedro, né? Para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, para que Pedro pudesse ir lá na casa de Cornélio, como ele foi, pregar a palavra, e muitos ali se converteram ao Senhor, porque ele entendeu que não podia fazer acepção, assim como Deus não faz. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem, versículo 2 de Tiago 2, com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar algum pobre com sórdido traje, e atentar-nos, diz, para o que traz o traje precioso, e lhe disser: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos,
Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Irmãos, cada um é importante. Não importa se está com anel de ouro no dedo, ou se o seu traje é simples. Não importa. Não importa se ele é doutor, né? Doutor, ou se ele é analfabeto. Não importa, é o que o texto de Romanos também está nos dizendo, quando ele fala, honre, tenha prazer em honrar um ao outro. Não importa quem seja esse outro, não importa se ele está bem vestido, ou se a sua roupa é simples, não importa. Então, quando eu considero o meu irmão que está do meu lado, o meu irmão que está aqui comigo, eu creio, ele é importante para mim, porque ele é importante para Deus, ele é importante na igreja, não importa quem ele seja. Então, com certeza, eu terei prazer em honrar o meu irmão. Texto de Coríntios, também, 1 Coríntios 12, 14 a 20, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Coríntios vai estar mostrando para nós que todos, não importa, todos são importantes, todos têm valor. É a mesma coisa do seu corpo, ele está citando isso, né? Já imaginou se todo o corpo fosse orelha? Ou, de repente, se a mão disser, eu não sou orelha, então eu não sou do corpo? Não, a mão é importante. A unha é importante, não é verdade? Vê se você acha assim, né? Eu já falei isso, né? Arranca todas as unhas aí. Para que ter unha, né? Apesar que hoje estão querendo, as mulheres, então, né? Tem unha aí até perigosa, né? Parece que vai furar a pessoa. De repente é uma arma de defesa, né? Unhas imensas, né? Eu contei para os irmãos um tempo atrás, né? Teve um aluninho meu aí, era o 6º ano. Ele tinha acho que 11 anos, 10 anos, não sei. Ele simplesmente pegou o barbeador lá, nas 2 sobrancelhas, né? Aí, quando chegou na aula, eu olhei, alguma coisa estava estranho, porque é estranho alguém sem nenhuma sobrancelha, né? Não faça isso, tá? Não faça. Você pensa, sobrancelha não importa? Importa. Pelinho do nariz não importa? Importa. Arranca todos os pelos do seu nariz aí. Serve como filtro, né? O pelo no nariz serve como filtro para, né, filtrar o ar um pouco, né? Aí, os cílios, você pensa, poxa, apesar que hoje as mulheres muitos estão botando cílio, né? Alguém diz que parece até que é uma aranha que vai pular em cima de você. Quando você olha assim, parece que a aranha vai pular, né? Porque cílios imensos. Mas arranca os cílios. Fica sem nenhum deles. O cílio serve para proteger o olho, né? As impurezas. Então, você pisca lá e tal, não sei o quê. Então, cada membro, assim é a igreja, irmãos. Cada um é importante. Cada um está aqui e é importante. Eu olho para o meu irmão e digo, você é importante para mim. Você é importante na minha vida. Você é importante na igreja. Isso me ajuda a ter prazer, em honrar os meus irmãos. Quando eu valorizo o meu irmão, eu tenho prazer em honrar o meu irmão. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que eu honro o meu irmão também,
quando eu demonstro cuidado por ele, quando eu cuido dele, né? E o texto de Romanos, se você ler todo o capítulo 12, é um capítulo maravilhoso, irmãos. A carta toda mas o capítulo 12 é um capítulo maravilhoso, falando desse relacionamento, né? E o capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer aqui mais na frente, abençoem aqueles que os perseguem, verso 14. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né? Isso é cuidar. Meu irmão está passando necessidade, vai lá, cuide dele. Meu irmão está precisando, está com um problema lá, de repente você não pode resolver o problema dele, mas se você pode ir lá ajudá-lo, se você pode ouvi-lo, se você pode, sei lá, ajudá-lo a encontrar uma solução, não sei. Mas quando a gente cuida um do outro, isso também significa honrar o meu irmão, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o texto que nós lemos lá, seguindo mais à frente, o verso 21 a 25, vai dizer o seguinte: e o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Irmãos, isso é Deus falando para nós. Cuide do seu irmão. Não é cuidar da vida do irmão, não é ser fofoqueiro, não. Tá? Porque tem gente que acha que cuidar é saber tudo o que está acontecendo na vida do irmão. Né? O irmão trocou de carro. O irmão está com problema lá com o filho. O irmão, sei lá, não está bem, o marido com a mulher. Né? Mas não é ser esse fofoqueiro, não. Isso é malícia, isso é pecado, isso está errado. Isso a gente tem que banir do nosso meio. Porque isso não ajuda de maneira nenhuma a honrar o irmão. Isso não ajuda de maneira nenhuma a demonstrar amor pelo irmão. Isso não ajuda a cuidar do irmão. Pelo contrário, isso só ajuda a colocar o irmão lá embaixo, a prejudicar, a atrapalhar a vida do irmão. Então não é cuidar no sentido de saber tudo o que acontece, não. Mas cuidar no sentido de estender a mão, de oferecer ajuda, de se preocupar, de chorar com aquele que chora e de se alegrar com aquele que se alegra. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. A igreja precisa ser assim. Isso faz parte da comunhão. Isso faz parte em honrar um ao outro. Quando eu cuido do meu irmão, eu estou dizendo para ele que eu me importo com ele. Que eu me importo com ele. Tá? Então, cuide um do outro. Esse é um outro mandamento que tem também. Né? Mas tem a ver com honrar. Honrar, dar valor. Realmente, reconhecer o valor dos nossos irmãos. Jesus fez isso, irmãos. Jesus, ele pega e lava os pés dos discípulos. Será que Jesus precisava lavar pé de discípulo? Jesus era o Senhor, irmãos. O Filho de Deus encarnado. E ele pega lá e começa a lavar uma tarefa de escravo. Uma tarefa de escravo. E Jesus fez isso e disse, vocês devem fazer os mesmos. Né? Eu não preciso pegar e lavar o pé do irmão, não. Tá? No sentido literal. Pegar água aqui e lavar. Eu posso fazer até isso, no sentido de demonstrar o meu amor, meu respeito, honrar o meu irmão. Eu posso até fazer isso. Mas necessariamente eu não preciso. Jesus fez isso. Ele estava cuidando dos discípulos, ensinando os discípulos. E ele fez isso. Né? E lá no texto que nós lemos de Filipenses também, fala assim, o texto de Filipenses 2, se há alguma motivação por estar em Cristo, se há alguma consolação que vem de amor, se há alguma comunhão no Espírito, há alguma comunhão e afeição, compaixão e afeição, então completem a minha alegria,
concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda esse texto, né? Amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que se deveria apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava cuidando de nós, mas sem isso, estaríamos todos perdidos. Todos perdidos. Mas Jesus deu a sua vida para resgatar a nossa. Quero terminar, irmãos, vou deixar com os irmãos 2 pensamentos dentro de tudo isso. Ter prazer em honrar os outros é certamente um mandamento que estabelece o convívio harmonioso e de comunhão na igreja. Quando você honra o irmão, isso estabelece, princípios que vão trazer harmonia, paz e comunhão na vida da igreja. Quando o nosso prazer primeiro é honrar o nosso irmão e não a nós mesmos, agimos como Cristo nos ensinou e demonstramos na prática o verdadeiro amor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a viver assim, irmãos, viver em comunhão, honrando o nosso irmão, esse princípio da honra a Deus acima de tudo, mas honrar o nosso irmão acima de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, porque às vezes é difícil, vencer nosso orgulho é difícil, O povo orgulhoso é o ser humano, o pecado, O pecado faz isso na nossa vida, mas que nós possamos vencer tudo isso e honrar o nosso irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.